Vamos lá então falar dos 16 parlamentares paranaenses que assinaram o pedido de abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito que investigue os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Ao todo, já foram 189 deputados e 33 senadores que apoiaram a medida. O grupo de paranaenses que assinaram a medida é composto por 14 deputados e 2 senadores. Os representantes da Casa Alta, que são favoráveis às investigações, são Sérgio Moro, do União Brasil, e Eurovisto Guimarães, do Podemos. Moro, que é o novo representante do Paraná no Senado Federal, conversou com a produção do RN Opinião e explicou que é preciso entender todos os passos que levaram à invasão da sede dos 3 poderes e punir os culpados pelos atos sem nenhum tipo de proteção ou desvio de atuação. Eu assinei a proposta de criação de uma comissão parlamentar para a investigação dos atos do dia 8 de janeiro. Nós temos que condenar aquela violência, as invasões, a depredação, mas também temos que apurar todas as circunstâncias ali envolvidas, quem falhou, se foi a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, por que os órgãos federais também acabaram não reagindo ali a contento, e apurar os desdobramentos desses atos, para que eles não se repitam, porque a gente esteja também melhor preparados para reagir a situações dessa espécie. Foi um movimento até gerado aqui no Senado e na Câmara, muito pela oposição ao atual governo federal. Entre os deputados que assinaram o pedido de investigação está Felipe Francischini, do União Brasil. O deputado afirma que é preciso separar criminosos de pessoas que não têm relação com o ocorrido. O parlamentar também reforçou que tem visto na população uma demanda para os esclarecimentos completos do que de fato aconteceu, né? E quem aí teria se omitido, por exemplo, para que os vândalos conseguissem depredar os prédios públicos. Eu assinei e nós conseguimos aqui na Câmara e no Senado as assinaturas necessárias para a instalação da CPI. Mas é muito importante que ela seja aberta e que possamos fazer um bom trabalho, principalmente porque muitas pessoas que não vandalizaram, que não depredaram patrimônio público, acabaram sendo presas e ainda estão presas nos presídios aqui em Brasília. Então nós temos que separar o joio do trigo, separar aqueles que vandalizaram, que cometeram crimes, daqueles que são a maioria que não cometeram crimes, que estavam apenas na passeata pacífica até então, e que estavam naquele momento ali na hora errada, no lugar errado. E principalmente eu vejo muitas dúvidas na população brasileira sobre a questão de possíveis infiltrados e black blocs, de alguns movimentos que poderiam estar infiltrados. Então a CPI é importante porque foi um fato marcante na democracia brasileira e nós temos primeiro que resguardar o direito daqueles inocentes, aqueles que não cometeram delitos e principalmente poder averiguar se não existiu alguma questão política por trás disso tudo, né? O deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, ressaltou que é preciso garantir o direito à liberdade dos cidadãos e que muitos dos presos não tiveram envolvimento com vandalismo. A criação de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar os atos do dia 8 de janeiro é muito importante por 2 razões. A primeira razão é apurar a omissão de autoridades constituídas na defesa do patrimônio público e do patrimônio histórico brasileiro. As informações que vieram à tona apontam que existiram relatos de inteligência e informações da área de segurança apontando que existiriam essas invasões, essas depredações, e as autoridades constituídas no Poder Público Federal, no Ministério da Justiça, na Presidência da República, não adotaram as devidas providências. Em segundo lugar, é preciso sempre nós protegermos a democracia e nós responsabilizarmos as pessoas que praticaram atos depredatórios. É preciso separar o joio do trigo, porque houve muitas pessoas que foram presas sem um auto de prisão em flagrante regular, sem que tenha sido individualizada a conduta. Muitas pessoas estão lá sem que exista evidência qualquer de que elas tenham depredado prédios públicos ou mesmo estado nos atos antidemocráticos assim chamados. Então é preciso haver uma investigação devida, não só para a gente proteger e reforçar esse valor fundamental do nosso país, do Brasil, que é a democracia, mas também para que possa ser separado o joio do trigo e ser preservados os direitos e as liberdades fundamentais. Este projeto, que foi assinado pelos parlamentares, foi proposto lá no Congresso Nacional pelo deputado André Fernandes, do PL do Ceará.
A justificativa é que ainda pairam no ar algumas incertezas acerca dos ataques e de quem de fato os planejou, executou ou até quem se omitiu para que isso acontecesse. O político afirmou que não podemos ter injustiças contra aqueles que efetivamente não participaram ou não concordaram com os atos de vandalismo. Além do senador Sérgio Moro, Oriovisto e também do deputado Felipe Francischini e Deltan Dallagnol, os paranaenses que assinaram a proposta são Vermelho, Felipe Barros e Giacobo do PL, Pedro Lupion, Dilceu Perafico e Marco Brasil do PP, Sargento Fauri e Sandro Alex do PSD, Padovani e Geraldo Mendes do União Brasil, Diego Garcia do Republicanos e Sérgio Souza do MDB. O deputado da base do governo, Aliel Machado, da Federação PT, PV, PCdoB, disse que não foi procurado para assinar o documento, mas questionou as reais intenções de uma eventual apuração. Eu não fui convidado para assinar esse pedido de apuração e me estranha a condução como ele está sendo dado. Digo isso porque eu fui o primeiro a propor a CPI. Eu tenho pedido no sistema da Câmara para coleta de assinatura muito antes desse pedido feito pela oposição. O que me estranha é que o intuito deles não me parece ser um intuito para fazer a apuração dos fatos, e sim para tentar tumultuar a situação do governo, para tentar atrapalhar em pautas que são importantes. Eu sou a favor de todo e quanto é tipo de apuração. Claro que com o direito de defesa, claro que com objetivos muito claros, o que não me parece nesse caso. Eu sou tão a favor que eu apresentei um pedido para o Ministério Público Federal em 27 de dezembro, antes de acontecer os atos terroristas. Eu fiz uma representação no Ministério Público Federal falando da minha preocupação de que isso pudesse acontecer. Então a minha preocupação de fato é em defesa das instituições da democracia, e acho que a apuração tem que ser feita de maneira isonômica. Não sou contra ter apuração, eu sou contra fazer atos políticos apenas com o intuito de criar confusão e bagunça. De acordo com a proposta, que já atingiu neste momento o número mínimo de assinaturas para que a comissão seja instaurada, integrariam o grupo 15 deputados federais e também 15 senadores, além de termos um número de 30 suplentes que ficariam divididos entre as duas casas legislativas. O prazo solicitado para a investigação é de 180 dias. Marque. Portanto, aí essa investigação que tem sim que ocorrer, é importantíssimo que ela aconteça de maneira séria e célere. O que falaram alguns parlamentares ali é a mais pura verdade. Quem fez coisa errada tem que ser punido. Quem depredou, quem roubou, eu sempre reforço isso aqui, teve gente que se utilizou de um discurso patriota para entrar lá e roubar computador, notebook, até armas roubaram. Essa gente é criminosa e tem que ser punida. Agora, o que não dá é para colocar todo mundo no mesmo saco, porque não é justo isso. Nós procuramos justiça, não justiçamento, justiça. Então quem foi ali protagonista daquelas cenas lamentáveis tem que ser punido. Agora tem que haver a individualização das condutas e as prisões têm que ser justas. Então é importante que a CPI ocorra para a gente separar o joio do trigo. Quem fez algo errado tem que ser punido. E também não pode ser só punido os vândalos que entraram lá nos prédios. Não, tem mais gente culpada ali. Quem financiou também. Se houve um financiamento consciente da ocupação, da invasão, da depredação, esse financiamento tem que ser punido. Quem pagou essa conta tem que ser punido. E mais do que nunca, quem prevaricou, quem se omitiu, quem fechou os olhos, também tem que ser punido. Até agora, ninguém me explicou e eu tô curioso, espero que a CPI responda essa pergunta. Vou cobrar, inclusive, dos nossos parlamentares para responderem essa pergunta durante as investigações. E que bom que temos lá, Manu, o Deltan Dallagnol, por exemplo, que é um especialista em investigação. Então, acho que vai ser de grande valia a contribuição dele nessa CPI. O porquê que a ABIN emitiu um comunicado dizendo que havia risco de invasão para 48 órgãos do governo. E mesmo assim, vários órgãos do governo, incluindo a Guarda Presidencial, dispensou o efetivo no domingo. Ora, alguém avisa você, um ladrão vai entrar na sua casa, você vai lá e tira o cadeado do portão? Mas não é muito estranho isso? Tem que explicar. E não entendo também por que o PT era contra a CPI, por que o Lula, que era contra o sigilo, colocou sigilo nas imagens. O que está acontecendo?
São porquês. Tô perguntando aqui, acho que a CPI vai responder tudo isso, Manu. O medo do governo com a CPI é um só. É um velho ditado lá em Brasília. CPI todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina. Porque ela tem vida própria. Ela vai descobrindo as coisas, ela vai ter desdobramentos. Vale lembrar a CPI da Covid, que investigou tudo, menos a Covid. Né? Falaram de tudo naquela CPI lá e não chegou a lugar nenhum. Né? Foi um circo. O que eu acho? Essa CPI não vai ser um circo também? Não sei. Não vou colocar minha mão no fogo por isso. Mas acho que dentro ali dessa comissão há pessoas sérias e confio que elas levem um trabalho sério e apresentem respostas. Esses atos ficaram marcados na nossa história, eles são muito graves. Quem fez aquilo tem que ser punido, mas precisa entender o que houve de verdade por trás disso tudo, Manu. Como eu sempre digo aqui, nós temos que tirar a roupa desse fato. Entender que tem gente que cometeu o que não deve, tem que ser punido, mas que também tem perguntas não respondidas ainda. E é essas perguntas que a CPI tem que focar para se buscar.